Graça e paz, irmãos. Que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, a proteção e a grandeza dele. Nesse dia 13 de 2 de 2020, quero trazer um alerta, uma palavra muito forte, aonde muitos estão correndo perigo, as suas famílias correndo perigo. Por falta de conhecimento, alguns até sabem, irmãos, do que eu vou falar nesse momento. Mas eu quero, primeiramente, pedir a vocês que compartilhem o máximo que você puder. O máximo que você puder para trazer esse alerta para os servos de Deus, o povo de Deus. A partir de hoje, eu vou começar uma série de dicas, de alerta, de aviso, de umas situações, como você proteger a sua casa, como você orar e fazer a proteção da sua casa, como você perceber se tem demônios, se tem espíritos malignos atuando na sua vida, como você faz, assim, várias coisas, sabe? Vou trazer esses... porque se eu for fazer um vídeo com todas essas informações, a pessoa é capaz até de, ficar ruim da cabeça, doer a cabeça. Tanto. Mas eu quero trazer, assim, dizendo sobre o que você deve fazer em cada situação dessa. Como você se proteger, como você vestir as armaduras, para que elas servem, as armaduras lá de Efésios, quais as situações que nós passamos em risco aqui, porque estamos em guerra. Missionários, do nada a senhora chegou assim desesperada, o que foi que aconteceu? Irmãos, eu estou em um processo de libertação com uma irmã, a libertação da falta do conhecimento e entrando para o conhecimento. E do nada eu comecei a sofrer uns ataques, mas eu já sei lidar com isso. Então o Senhor me deu, assim, colocou no meu coração para que eu possa dividir isso com vocês. Eu comecei esse processo com ela de conhecimento, ela disse, minha irmã, eu tenho chamado nessa área de libertação e eu preciso ter mais conhecimento. E a gente começou a fazer esse processo, né? E eu comecei a receber uns ataques. Eu agora nessa noite, teve uma irmã, uma vizinha aqui, que ela pediu para colocar algo aqui na geladeira, né? Um peixe, alguma coisa. E 6h09, ela estava aqui batendo na porta porque ela ia sair e o carro já estava esperando. E eu fui lá, abri a porta e pedi para ela ir lá pegar na geladeira. Ela pegou e saiu correndo, foi embora. E eu voltei, fui deitar. 6 e pouco. E então, do nada, eu adormeci e tive um sonho. Um sonho. Eu estava num local, cuidando da casa, de repente eu comecei a olhar no meu corpo, senti uma dor estranha, aí eu passei a mão onde estava doendo, assim, na minha costela, do lado esquerdo, e minha mão veio cheia de sangue. E eu achei estranho, aí eu vi o meu irmão que estava comigo no sonho. Virei assim para ele, disse para ele olhar o que era. Aí ele disse assim, olha, é tipo um furúnculo, mas ele está aberto, peraí. Aí ele pegou tipo uma pinça, um negócio e tirou, e tinha uma bolinha, parecia chumbo, mas aquele é um chumbo, sabe aquele chumbo de açougue, chumbo mesmo de arma, de botar. Aí quando tirava, aí parece que o furúnculo melhorava, parava, curava. E quando eu olhei assim, aí eu percebi que o meu corpo estava todo cheio disso. Aí eu fui tirando aquelas coisas, tipo como bala, irmão. Foi assim como se eu tivesse levado uma chuva de bala. Assim, sabe aquele pessoal que dá aqueles tiros de cartucho, que vem aquele chumbo? E eu comecei a tirar isso do meu corpo. Aí tinha uma pele
como se fosse uma pele assim escura que tinha segurado aquele chumbo, e o meu corpo estava sangrando porque tinha aberto, estava dentro do meu corpo e estava aberto, abriu e começou a jogar aquilo para fora. E eu percebi assim, não, eu estou sendo atacada. O inimigo está com raiva e está me atacando. Mas aí eu percebi que a proteção que o Senhor tem sobre a vida dos seus servos, aquilo não entrou, não atingiu, só ficou na pele mesmo. Só na pele, não ultrapassou para dentro. E eu fui olhando todo o meu corpo e tirando aqueles furúnculos, tirei. E aí, irmãos, quando eu comecei, aí continuei varrendo a casa, limpando, eu fui, depois que fez a limpeza no meu corpo, aí eu vi um sapo enorme o sapo, enorme, só que o sapo estava morto e seco. E aí eu vi mais um ataque. Mas aí o que foi que eu vi? Eu vi que é tipo assim, como se fosse mesmo bruxaria, muita coisa, porque os satanistas, eles fazem isso. Eles fazem isso amando de Satanás. Quando alguém está entrando num território que está atingindo, atrapalhando o trabalho dele, ele reúne com o povo dele e diz, olha, eu quero que você destrua aquele pessoal, aquela igreja, aquela família. E eles vão fazer isso. Mas aí Deus vem e começou a matar o que eles fazem, entendeu? Deus vem e começa. E eles não têm êxito no povo de Deus. A palavra de Deus já diz que nenhuma arma forjada na escuridão do inferno, quer dizer isso, escuridão, que não seja de Deus. As armas que é de Deus, ela é forjada na luz. Ela não é forjada na escuridão, na mentira, no engano, na destruição. Nenhuma prevalecerá contra o povo de Deus. E então, aí eu tirei, saí varrendo e joguei o sapo velho seco, morto, fora. E saí varrendo, limpando. E tinha sido colocado na cama onde eu estava deitada. Então eu saí arrastando, limpando tudo. E ali eu já sabia que era ataque. E por último, eu estava arrumando a cama, terminando de ajeitar as coisas. Aí veio uma força tão grande, que ela me sustentou. Ela me puxou de uma tal forma e levantou do chão. Mas eu percebi que eu estava numa casa, num ambiente, como se fosse de altos e baixos. Assim, como se fosse, mas era alto. Aí eu disse assim, essa força maligna vai querer me jogar daqui. E aí nesse momento, quando meus pés foram se arrastando e aquela força muito grande, me puxando, e aí eu gritei e disse, gritei pelos anjos do Senhor, os anjos do Senhor, aonde vocês estão? Me proteja. Aí de repente eu virei, só que eu não via ninguém, eu não via nada, irmão, e quando a força foi para me jogar da casa embaixo, não ultrapassou porque tinha uma parede invisível ali. Tinha uma parede, uma coisa invisível. E me tirou dali. E então eu comecei a gritar para os anjos, aonde estão os anjos do Senhor para me proteger? E aquela força foi me levantando, tipo assim, já que não podia ultrapassar, porque naquele ambiente não tinha uma parede mesmo normal. Eu só olhava e via as coisas embaixo, queria me jogar lá de cima. E quando me levantou assim a altura, que foi me jogar assim para ultrapassar, tinha uma parede invisível que não passava. Aí a força me levantou para cima, levantou assim o mais alto, levantei para cima. Então a força foi me levando o mais alto possível, e eu senti que ela ia fazer assim. E ela queria me levantar numa certa altura para me jogar no chão de uma vez para me matar, irmãos. E naquele momento eu senti ali que não era mais
um espírito maligno, uma coisa assim, que era a própria força diabólica mesmo do diabo ali, com raiva, assim, sabe? Fazendo esses ataques. E naquele momento, quando levantou, assim, aí eu gritei de novo, assim, eu virei assim, de uma vez assim, para a direção de onde eu sabia que estava vindo a força, porque eu não via ninguém me pegando, só aquilo me levantando. Então, quando eu virei de uma vez assim, eu te repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí, de repente, eu vi como se fosse uma guerra, assim, acontecendo, mas eu não via com os olhos, eu não via ninguém, eu só via assim, aquele impacto. Bam! Chega, estrondou a casa onde eu estava. Aí, quando eu dei por mim, eu já estava em pé no chão novamente. E são coisas que eu sei como acontece. Está na Bíblia. Mas muitos de nós estamos diante desta guerra. Diante não, nós estamos dentro desta guerra. Muitos irmãos que não sabem se proteger. Assim, buscar. E a palavra, a palavra de Deus é a pura espada. É a espada. O escudo, a fé, a proteção. Um certo dia o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo falou assim para mim: pegue a espada e bata no escudo. Eu, meu Deus, mas como assim? O que é que ele quer dizer? Pegue a espada e bata no escudo. Por 3 vezes eu orando. E o Senhor dizia: pegue a espada e bata no escudo. Pegue a espada e bata no escudo. E eu fiquei sem entender. Depois eu entendi. Ele estava dizendo: use a palavra conforme a tua fé. Tu não tem fé? Então use a palavra. E a palavra foi colocada para ser usada. Para ser usada porque todas as armas que nós precisamos, toda a força, Deus já colocou na palavra dele. Para nos valer nesses momentos de guerra. E aí eu percebi, irmãos, que não ia parar ali, né? Quando eu vi que eu já estava no chão e eu me espantei por um barulho muito grande, tipo um estrondo. Aí, quando nisso, eu me acordei. Isso foi agora. Eu me acordei. Quando eu acordei, eu entendi o barulho, porque caiu umas coisas, assim, uns livros, umas coisas que eu tinha colocado aqui numa mesa, um negócio, caiu, como se fosse assim, derrubando, que era para me acordar, para me sair dali. Você entendeu? Então, eu me despertei e já vou orar agora. E antes de fazer essa oração, de buscar, de falar com o Senhor, eu quero trazer esse alerta para vocês. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês o que a Bíblia fala sobre isso. Você já sabe disso, irmão. Você já sabe disso. O próprio Senhor Jesus falou, lá em Mateus 24, Jesus respondendo disse-lhe, no versículo 4, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dizerão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu quero lhe explicar sobre essa palavra rapidamente, com o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus fala para que você cautele, para que você preste atenção, fique atento, vigie, para ninguém vos enganar, ele não está falando do homem à carne. Ele está falando do espírito da força que está usando aquele homem. Diz assim, porque muitos virão em meu nome. Você está dizendo, entendeu? Meu nome. Quem que vem ao nome do Senhor? O profeta, o homem de Deus. Mas, em muitas ocasiões, o próprio profeta não sabe que quem está usando ele não é espírito que vem da parte de Deus, é espírito maligno. E nessa série, eu vou lhe explicar como ele se revela. Eu vou lhe explicar para você entender e ter conhecimento como é que eles se apresentam. Mas eu quero trazer esse alerta de hoje, desta guerra, e trazer aqui em 1 João capítulo 4. 1 João, aonde ele diz aqui, até no versículo 6, diz aqui, irmãos, amados, não creias em todo espírito,
mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. No versículo 1, irmãos, eu vou lendo e vou falando para você o que o Senhor me traz, o que o Espírito Santo me dá nesse momento. Quando ele diz assim, não creia em todos os espíritos, mas provai. Quando ele fala provai, principalmente observe se essa palavra que este homem está dando, ou esta mulher, se realmente concorda com o que está escrito na Bíblia. Se realmente este homem vem trazer a palavra que traz o pecador ao arrependimento, que traz a cruz, o efeito da cruz, o significado da cruz para a sua vida, que traz não amor a este mundo. É isso que o versículo está trazendo, dizendo. No versículo 2 diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você lembra que agora estamos passando, irmãos, por um avivamento material. Um avivamento nas igrejas de campanhas de comprar carro, de comprar casa, de comprar isso, de ter riqueza. Mas missionário, a gente precisa, eu sei. Mas o que foi que o Senhor Jesus falou? Para a gente guardar tesouro aonde? No céu. Se você entrar numa igreja que lá não prega mais a crucificação, não é mais o principal valor, não é a alma, a salvação, esta igreja, irmão, ela não é de Deus. Missionário, você está falando besteira? Não, a Bíblia fala isso. A Bíblia diz isso. O versículo 1 fala que aqueles que não, o Espírito para você provar, aquele espírito que não confessar que Jesus é o Filho de Deus, aquele pregação que não dizer, não alertar os irmãos o significado da cruz, não é de Deus. No versículo 3, e todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Olha aqui, em João, versículo 3 está dizendo, 1 João 4. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Quem falou isso? Quem falou isso, irmão? Não foi eu. Olha, abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. E você vai analisar tudo isso. No versículo 4. No versículo 4 ele diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus, aleluia, glorificado é seu nome, Deus amado. Irmãos, não devemos nos amedrontar, não devemos ter medo da escuridão, porque lá em Salmo 91, o Senhor diz assim, que dará ordem ao teu respeito, para quem? Para os anjos te proteger. Você acha que eu posso ouvir o áudio de pregações, ler o livro mais pesado da face da terra? Eu durmo com a luz apagado. Isso não, você tem medo? Não. Porque, irmãos, tem pessoas, tem seres que estão trabalhando para me proteger. Tem um Deus a qual eu entreguei a minha alma, o meu espírito, meu tudo. Meu Pai, meu Deus. Eu pertenço a Ele. Se o inimigo invadir a minha casa para tentar me atingir, se ele invadir, terá algum motivo, mas ele não vai me tocar, a não ser que o Senhor permita, e por uma razão, porque para o meu crescimento, é isso que Deus faz. No versículo 5 diz assim, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Viu? O que eu quero lhe dizer
o que a palavra diz desse mundo, aqui que fala do mundo, porque você fala uma coisa assim, traz uma alerta, as pessoas não gostam. Por quê? Porque vai tirar o conforto que elas têm. Porque se atingir o mundo, atinge elas. Mas aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são de Deus como vocês são, vocês vão ficar alerta, porque o tesouro mais precioso para cada um de nós é o Senhor. É estar na presença dEle. É ter experiência, viver com Ele, glorificar o nome dEle, servir. Se dissesse assim, olha, Jesus chegou e está em São Luís, e é o Jesus verdadeiro, o que vocês fariam? Largava tudo. Dava um jeito e vocês iam correndo para falar com Jesus. Não, Jesus chegou em carne e osso, está aqui. Você largava tudo, irmão. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a crucificação lá naquela cruz. Para quê? Por quê? Porque nós amamos Ele e sabemos que a gente não era nada, era pecador. Ele olhou para nós com amor, olhar de amor, e se entregou a si mesmo. Aquela morte, a qual não merecia, aquele sofrimento. Por quê? Porque Ele nos ama. Amém? No versículo 6 diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade é o espírito do erro. Eu vou falar isso e muitos, eu não gostei. Pois é, mas preste bem atenção, que eu não estou falando nada de mim. O que eu estou fazendo é lendo o versículo. O que eu li desse momento, o versículo do capítulo 4 de João, 1 João, diz, o versículo 6 diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que conhece a Deus escuta o alerta. Aquele que ama a Deus, que serve a Deus, ele ouve. Mas aqueles que não é de Deus, incomoda. Essa mulher está falando besteira, mas não é eu, a Bíblia está dizendo. Então preste atenção, se você não gostar dessa palavra, se isso te incomodar, se isso te chatear, preste atenção. E se você não pertence ao diabo, você não, o teu coração não quer pertencer ao diabo, preste atenção que o versículo está dizendo. E o que ele diz? O que ele diz? Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E assim é conhecido os que servem o Senhor e os que não servem. Se você sentir que essa palavra está te trazendo alguma náusea, algum comichão no ouvido, preste atenção que está havendo um espírito na sua vida que não é de Deus. Não é de Deus. Não é você, homem. É o espírito que está te enganando. E esta série de mensagens que eu vou trazer para vocês, acompanhe, porque eu vou entrar numa campanha de oração e jejum em prol destas mensagens, que vai ser bem curta. Mas vou trazer alerta, como você proteger a sua casa, como você saber que o espírito que está em você, se é de Deus ou se é do diabo. Missionário, isso é pesado, como é que a senhora vai dizer, eu sou de Deus? Irmão, a Bíblia está dizendo, ainda diz assim, que se a gente não se alertar, muitos enganarão até os salvos. Enganarão até os salvos. Então preste atenção. A gente acha, muitas das vezes, que está fazendo as coisas, que é Deus que está nos usando, mas não é. Mesmo você sendo salvo, a palavra diz que enganarão até os salvos. Jesus falou, cautelai-vos, para que ninguém vos engane, cautelai. Amém, irmãos? Temos que ficar alerta, porque estamos em guerra. E por que isso? Você vê meteoro caindo, você vê terremoto, você vê destruição, você vê tanta coisa. E você acha que o inferno não está abalado também? Porque os que são de Deus, cada dia que passa, está caminhando para onde?
para se encontrar com seu Salvador, com seu Senhor. E o inferno? O inferno está com todos os demônios, espíritos malignos, Satanás, com as suas legiões. A terça parte dos anjos do céu acompanharam ele. Você conhece a palavra. E então, eles, cada dia que passa, eles estão se aproximando da destruição deles. Cada dia que passa. Então, eles vão ficar aí, já que foi condenado, eles já foram condenados e vão receber em breve a sentença. Irmãos, eles vão estar alvoroçados para tentar atingir Deus. E como é que ele atinge Deus? Enganando você. Levando você para longe de Deus, mentindo para você, entrando na sua casa, fazendo tanta besteira, trazendo coisas na tua cabeça, nos teus sonhos, trazendo para te destruir, para te levar para longe. Eu já falei aqui em outros vídeos, quando o Senhor me revelou que quando uma provação, a gente, como servo de Deus, obediente, que ama o Senhor, o que é que a gente faz? Recebe a palavra. Recebe a palavra. Mesmo que seja de repreensão, você recebe. Nós recebemos. Não é verdade? Nós recebemos a palavra. E aí nós recebemos as provações. Não, eu estou sendo provado, E como é que você vai saber que é Deus ou é do diabo essa provação? Quando você, no meio da provação, você se sentir cada vez mais perto de Deus, buscar a Deus, ter força para orar, ter força para cantar, ter força para ir à igreja, ter força para lutar, é Deus. Porque o que Ele está fazendo? Está te levando para perto dEle. A palavra de Deus em Naum diz que o caminho dEle está no meio da tempestade. Mas olha, quando você está no meio da provação, está sendo atacado, está sofrendo, e você não consegue ter força para orar, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, você sente uma preguiça, começa aquele bocejamento, você começa a abrir a boca e dar sono. Primeiramente que tem um demônio, que ele parece uma lesma, só que ele parece assim, tem um jeito tipo como de lesma, mas ele é tipo que nem aquele monte de barro. Você já viu falar assim, João de Barro, faz aquele monte de barro, tipo um monte de lama. Eu já vi ele umas 2 ou 3 vezes, irmãos. Quando eu começo a orar, ou quando começo a ler a Bíblia, que começa a abrir a boca, e chegar a sair algo dos olhos e tudo, aí eu percebi, o Senhor me revelou isso, e eu repreendi. Não, eu te repreendo, porque Ele não quer você perto de Deus. Eles não querem, eles querem te atacar, eles querem te ofender, querem te machucar. A palavra de Deus, o Senhor Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque ele era grande em Deus, mas ele desistiu e queria um trono só para ele. Ele queria a glória só para ele. E aí o que foi que Deus disse? Lá em Isaías 42, a minha glória eu não dou a ninguém. Eu não dou a ninguém. Eu não dou a ninguém. Amém? O próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus aqui na terra, o que foi que Ele fez? Ele colocou uma vasilha com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Até Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés, não. Porque jamais vai permitir isso. Olha, então você não tem parte comigo. Porque ele estava trazendo um ensinamento. Não, lava só minha cabeça, não. Lava só meus pés, não. Lava minha cabeça, tudo. O nosso Deus é poderoso, é grande. Ele não precisa provar para ninguém que Ele é Deus. Mas o diabo não, ele está aí tentando destruir os projetos de Deus. E você é um projeto de Deus. O primeiro alerta que eu quero trazer nessa mensagem de hoje é dizer para vocês, irmãos, não perca os próximos. Vou fazer mais curto os vídeos para que dê tempo. Mas eu quero que você anote. Você vai ouvir os vídeos e vai pegar um caderno e anotar o que você tem que fazer. E anotar tudo para que você saiba quem está te usando, quem está usando teu irmão, teu pai, tua mãe na sua casa. Você vai prestar atenção. Amém? Estamos em guerra. E vamos para frente, irmãos. Rumo a Jerusalém. Vamos rumo
ao encontro do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, te dando graça pela oportunidade. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a proteção ao seu povo. Protege, Senhor, cada um dos Teus pequeninos, aqueles que estão ouvindo estas mensagens de alerta. Senhor, toque no seu coração, dê discernimento para que eles compreendam a grandeza, Senhor, das Tuas revelações através dos Teus servos, dos Teus filhos. E eu lhe peço em nome de Jesus, coloque, Senhor, muralha de fogo. Cerque o Teu povo, Senhor, Teus filhos, aqueles que confiam em Ti. Ensine a orar, ensine, Senhor, chegar até a Ti. Proteja, reforce os Teus anjos que estão ao redor dele, para proteger de todo mal, de todo avanço que o maligno tem feito contra a vida do Teu povo, contra a Tua igreja. Neste momento também eu te peço pela minha vida. Sabe quanto, Senhor, eu tenho me dedicado à Tua obra. Sabe quanto, Senhor, eu tenho estado buscando fazer a Tua vontade. Eu não sou perfeita, mas eu tenho buscado, Pai. Eu tenho me desviado do mal. E eu lhe peço, em nome de Jesus, me abençoe para que eu possa trazer mais alertas. Me cubra com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, proteja o Teu povo, que seja feita a Tua vontade. E nos abençoe. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique atento, irmãos. Fique atentos. Em nome de Jesus. Amém.